Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias nesta manhã de domingo, no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Esse livro é difícil de achar, né? Fica antes de Miqueias. Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Amém? Jonas, livro do profeta Jonas. Amém? Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Vamos ver os 10 versículos do capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: Clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas, mas tu quiseste subir à minha sepultura. Senhor meu Deus, eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam-se de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Oremos ao Senhor. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nesta manhã de domingo, eu suplico ao Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, que use minha boca, minha mente e os meus sentidos para expor, para pregar a Tua palavra. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita com este Espírito onipotente, onipresente, nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. Nos fortaleça, ressuscite áreas da nossa vida que já são tidas como mortas. Visita na aflição de espírito que a enfermidade causa. Visita o Santo Espírito na enfermidade emocional que a pessoa tem passado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, revigora, revitaliza, cura, sara as feridas. Assim como Jonas foi tirado do ventre do peixe, assim, Senhor Jesus Cristo, nos tira da clausura, nos tira, Pai Santo, dessa situação, meu Deus, que nos cobre, Pai Santo, que nos traz aflição e amargura, em nome do Senhor Jesus. Que a doçura do Santo Espírito cure todas as feridas de amargura da alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo, esteja neste momento, pelo fogo do Teu Espírito Santo, repreendendo todos os espíritos imundos contrários à pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos livra do mal, Pai Santo, e abençoa esse dia. Agrada-te de nós, ó Senhor Jesus Cristo, te pedimos. E assim glorificamos ao Pai, glorificamos ao Filho, glorificamos ao Santo Espírito. Que experiência, né? Talvez muitos poderão dizer, isto é conversa de pescador. O mundo secular, com certeza, ao ver uma história como essa, vai se lembrar de algumas frases da nossa cultura. Como eu disse, a frase, né? Isto é conversa de pescador. Mas entenda que a verdade suprema, absoluta, irrevogável, o Senhor Jesus Cristo, quando quis censurar, sendo Ele a verdade irrevogável, absoluta, Ele afirmou, utilizou-se desta história, a experiência de Jonas no ventre do peixe durante 3 dias e
três doidos para censurar os cientistas da época, os fariseus, escribas, doutores da lei, naquela época, por causa da dureza de coração destes. Os cientistas e fariseus daquela época, por causa da dureza do coração, em acreditar que estavam diante do Filho de Deus. E ele faz uma alusão, assim como o profeta passou 3 dias no ventre do peixe, bem assim o Senhor Jesus Cristo, ao 3º dia, ele haveria de ressuscitar, trazendo a confirmação da palavra de Deus, confirmando que ele é o Messias, confirmando que ele tem poder para ressuscitar mortos e que ele é a única esperança de Israel e do seu povo, e de todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Vemos que Jonas, por antecipação, teve uma experiência com esse Deus Salvador, pois ele invocou no ventre do peixe o Senhor, e o Senhor, após 3 dias, após tratar com a vida dele, o fez com que o grande peixe o cuspisse ali às margens, no porto de Nínive, a principal capital do império, a principal cidade capital do império assírio, para que ele pregasse a palavra de Deus, exortasse acerca de um juízo que Deus haveria de desferir ali, e não só Jonas, e como todos ali puderam ser salvos. A geração que ouviu a palavra do profeta Jonas pôde se ser salva. Algo de maravilhoso é observarmos que o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele é incumbido de pregar o Evangelho, né? Nós vemos que ele foi escolhido como um vaso para sofrer pela pregação do Evangelho. E o apóstolo Paulo passou por uma situação semelhante à de Jonas. Vemos que Paulo foi aprisionado e o destino do navio, da embarcação, era chegar a Roma. E vemos que a tempestade, tantos percalços ocorreram, mas por onde assim o navio passou e nos locais onde ele atracou, até em Malta, houve salvação. Houve salvação ali, houve sinais para a salvação da tripulação, da guarda romana, dos bárbaros da ilha de Malta, até chegar em Roma, o destino. Vemos a obra missionária, a obra evangelística sendo efetuada na viagem missionária de Paulo, mesmo o apóstolo Paulo ter ido em grilhões, em prisão. Jonas, muito pelo contrário, nós vemos aqui como uma espécie de uma primeira expedição missionária ao mundo gentílico. Vemos, quando vamos observar a comissão, o destino, aonde Jonas deveria pregar, vemos que é Nínive, a capital do Império Assírio, onde habitava o rei imponente, talvez Assurdã II, não se sabe bem ao certo qual rei que era nesta época, mas uma coisa é bem certa, existia um grau de parentesco entre os assírios e os israelitas, os descendentes de Eber. Quando olhamos lá na matriz genealógica, vemos que Assur era da linhagem, eram parentes próximos, mas vemos que Israel foi tratada como Senhor, eles praticaram maldades, mas não chegaram ao nível de crueldade que os assírios assim atingiram, pois os assírios, descendentes de Assur, se dedicaram a toda sorte de ídolos demoníacos, se tornaram um grande império. Depois do Império Egípcio, a segunda grande potência a se construir, a ascender sobre a face da terra foi o Império Assírio, e eles tinham um apelido, a máquina de guerra da Idade Antiga. E a crueldade com a qual os assírios assim impunham as regiões dominadas era algo terrível. Vemos que uma pequena experiência, para que os irmãos tenham ideia, foi quando 185 mil soldados assírios cercaram ali Samaria e a capturaram. Veja depois a outra experiência, quando eles tentaram, o exército assírio tentou capturar Jerusalém, e vemos que o anjo do Senhor desceu e 185 mil soldados assírios foram mortos. Notas arqueológicas nos diz que um surto terrível de peste bubônica dizimou o exército assírio.
Então, quando o povo de Israel e o povo de Judá, em especial, ouviam falar de Assírio, eles não gostavam dos seus parentes, porque eles eram crudelíssimos. Nos campos de batalha, eles costumavam cortar as cabeças dos seus inimigos, arrancar a pele e colocavam as cabeças empilhadas para assustar os adversários. As cidades fortificadas, e diziam: se vocês não se renderem incondicionalmente, este será o destino de vocês. As suas cabeças e as cabeças dos seus filhos também serão empilhadas. Vocês serão empalados. E a empalação era uma morte horrível, não é? Para quem não sabe, a introdução de estacas pelo ânus que saem pela boca. Então, eles costumavam praticar essas atrocidades com os seus inimigos. E por isso que, com certeza, Jonas, quando foi incumbido de levar a salvação de Deus para os assírios, ele resistiu ali com muita intensidade e foi para o destino contrário, uma direção contrária da qual o Senhor o havia assim comissionado, né? E vemos Jonas aí ser descrito no capítulo 1, que é onde o Senhor a princípio vai tratar com as nossas vidas nessa mensagem. Vemos no capítulo 1 de Jonas, verso 1, que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu contra mim. Então vemos aqui a ordem, a comissão de Deus para com Jonas, para que ele fosse a Nínive. Vemos que a maldade deste grande império está atingindo, chegando ao Senhor. Imagine o cheiro mau, como nos disse Jacó na versão revista e corrigida lá em Gênesis 35. Vós me fizeste cheirar mal entre os habitantes dessa terra. Entendemos aqui, através dessa ilustração, que as maldades praticadas, sacrifícios de crianças, ídolos, rituais licenciosos para adorar os ídolos, os demônios, as práticas, as chacinas, a cobiça, a ganância, essas obras maldosas atingem as narinas espirituais de Deus, chegam aos olhos de Deus, e vai chegar um momento em que Deus não será mais longânimo, e o Senhor Supremo da história, que tem todo o poder, desferirá juízo. Ele pode, no estralar de dedos, destruir aquela nação, mas ele também pode utilizar outros povos, um exército talvez mais medíocre, para destruir aquela nação imponente no seu orgulho, e no orgulho no contato com os demônios e com os ídolos. Vemos que a princípio Deus quer ter misericórdia. Veja que por mais cruel que seja o imperador, por mais cruel que seja o ditador, por mais cruel que seja o líder de uma grande nação, nosso Deus tem misericórdia. Quando lemos a segunda epístola de Pedro, vemos ali que o nosso Deus não se alegra com a morte do ímpio, antes ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Vemos na comissão de Ezequiel também o nosso Deus falando: vai ser sobre a sua vida, o sangue dessas pessoas serão sobre a tua vida se você não pregar o Evangelho, se você não testemunhar o Evangelho. Aí você pode dizer assim: eu sou tímido, tenho vergonha, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e aos confins da terra. Então não há justificativa se a gente é tímido. O poder de Deus vai nos dar desinibição, e nós vamos avançar pregando o Evangelho no poder de Deus para glorificar o Filho de Deus. Veja que ele fala que a maldade subiu até o Senhor, e ele comissiona Jonas. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Veja a situação da qual eu descrevi. Jonas resiste à comissão do Senhor porque fala: um povo tão mau e cruel tem que morrer. Agora que eu sei que o Senhor quer destruir esse povo, que morram, que vão para o inferno, eu não vou lá levar a tua mensagem. Uma coisa bem certa, né? Jonas, ele sabia, né? Ele vai declarar aí no capítulo 13: eu sabia que o Senhor, na sua infinita misericórdia, haveria de salvar a todos.
E eu queria que eles morressem. Ele vai deixar isso bem explanado aí no capítulo 3 e no capítulo 4. Ele vai ficar lá de cima do monte, lá no sol escaldante, olhando o povo se quebrantando, o povo de Nínive arrependido. Até mesmo o próprio rei tira o manto de glória da sua imponência. Os animais também jejuam, os nobres, os latifundiários, todos vão ali se arrepender em jejum diante do Senhor. Então ele sabia, o profeta sabe o que vai acontecer. Ele conhece o Deus que ele serve. O profeta, que verdadeiramente é porta-voz de Deus, sabe que Deus quer abençoar, Deus quer perdoar, Deus quer trazer todos para a salvação. Ele oferece chances, oportunidades de salvação, porque o nosso Deus, ele é a única salvação. Vemos que na história, quando Jonas leva essa mensagem de salvação e a exortação de que o juízo eminente de Deus viria, o povo se arrepende, e os assírios são poupados durante 150 anos. Depois você leia lá no livro de Naum, que houve a grande construção, a ascensão do Império Babilônico, e no ano 612, Nínive foi capturada. Amém? Então veja aqui o profeta, mudando de caminho, mudando de direção. Ele não quer que as pessoas venham se salvar. É muito importante nós entendermos, no mundo em que vivemos, que o nosso Deus não poupou o seu próprio Filho no que diz respeito à salvação. É muito comum vermos na literatura secular e até mesmo nas músicas, como eu já citei aqui a música do Lobão, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Vemos na literatura secular os filósofos dizerem que a cultura judaico-cristã é opressora, porque ela oprime sexualmente os homens. E esse Deus, se ele fosse criador, por que ele abandonou a criação aqui na terra? Esse texto daqui de Jonas vem mostrar claramente que Deus se preocupa com os homens, se preocupa com as pessoas e quer que todos venham a aceitá-lo como Senhor e alcançarem a salvação. Quando encontramos na palavra de Deus algumas exortações rígidas e duras acerca de não entre em contato com isso, não pratique isso, os afeminados, os fornicários e os adúlteros arderão no fogo do inferno. Quando vemos exortações semelhantes a essa, são exortações para o nosso bem, porque uma coisa é bem certa, o que plantarmos certamente colheremos, e as nossas ações produzem reações, as nossas palavras, tanto no plano espiritual como entre as pessoas que estão ao nosso redor, elas trazem desdobramentos, trazem implicações. Pessoas às vezes não sabem receber as palavras que estamos falando, e se forem palavras ofensivas, você pode às vezes até condenar a pessoa à morte. Você pode condenar a pessoa a uma amargura de anos e décadas, se a pessoa não passar por um processo de cura interior com o Espírito Santo, experiências com a presença do Espírito Santo. Então, vemos que nesse texto fica claro o amor de Deus. E todas as pessoas com as quais Jonas vai se relacionar, agora aqui pagando preço. Veja que o profeta paga o preço para ir para um destino errado. Ao invés de obedecer o Deus, dono do ouro e da prata, ele resolve pegar do seu bolso, pagar uma passagem para ir para o lugar errado. Muito cuidado. Eu sempre aqui exorto aos pastores, aos líderes, aqueles que exercem comando, algum cargo de liderança na igreja, né? Leia as epístolas pastorais, ali nós encontramos orientações de como nós, líderes, devemos proceder, né? E quão terrível é o líder que não se submete a Deus, e ele quer utilizar estratégias sem usar o respaldo na palavra de Deus. Essas estratégias levam muitas vezes a pessoa a pagar um preço, líderes pagando um preço e usando uma estratégia que não é legítima, levar para um caminho errado. Isso pode trazer agravo para aquela nau, pode trazer um agravo espiritual e até agravo eterno para aqueles que estão ao seu redor. Paulo fala claramente: quem peca, peca contra si mesmo e contra o próximo.
Seus pecados contaminam todo o local onde você está instalado. Se você está fazendo uma coisa errada, pregando algo errado, como um falso mestre, levando uma mensagem de desorientação, de desinformação, você vai levar a pessoa para a mentira, para o engodo, para um céu errado. Então é muito importante observarmos isso. O erro de Jonas em resistir à palavra de Deus. Você líder, você filho de Deus, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Ande com Deus. Receba a orientação dele nesta manhã. Veja no verso 4. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Veja as implicações terríveis quando um servo de Deus, um missionário comissionado por Deus, resolve não obedecer à voz de Deus e ir por uma direção errada. Lá na carta de Paulo aos Romanos, vemos que Deus os entregou. Deus os entregou. As pessoas que praticam abominações, Deus os entregou para que ali fossem submetidas a toda sorte de maldade que os ídolos e os demônios assim conflagram sobre a vida daqueles que adoram esses ídolos. Veja nessa situação aqui que o Jonas, aqui indo por um caminho errado, Deus começa a atuar no mar. Interessante aqui observarmos essa questão do mar, que essa embarcação, essa nau, ela traz uma representatividade das nossas vidas. É como se todos nós aqui da Remanescente Cristã Filadélfia, você que nos assiste aí pelo YouTube, e você do mundo secular, qualquer um, todos nós estamos nessa nau. Cada um tem o seu Deus. Cada um num processo ou numa fase da sua vida já teve experiência com Deus, ou talvez houve resistência, a pessoa não aceitou, ainda continua com seus deuses, ou às vezes existem os ateus que eu não creio em Deus nenhum, graças a Deus. Eu não creio em Deus nenhum, graças a Deus. A pessoa vive a sua vida conforme o seu ego. Às vezes o próprio ego da pessoa, o que a carne tem vontade de fazer, a pessoa faz. E de repente, esses exemplos de vidas que estão nesta embarcação se deparam com o Deus Altíssimo tratando com o mar. Nos lembrando que o mar também traz a alusão, como diz o profeta João lá no Apocalipse, o mar representa as multidões, as pessoas. Veja que Deus está alterando as condições climáticas. E com certeza naquela embarcação existiam talvez alguns assírios, talvez existiam alguns fenícios, sírio-fenícios, mas uma coisa bem certa, que naquela região da onde o barco partiu, existiam muitos adoradores, principalmente os capitães e marinheiros. Eles cultuavam uma deusa chamada Nish, né? E também cultuavam Dagon. Os greco-macedônios também cultuavam um deus chamado Netuno. Talvez você já foi para uma das praias da Baixada aqui em São Paulo, né? E você encontrou uma estátua gigantesca lá do deus Netuno, né? É tudo a mesma capetada, né? O Dagon, o Netuno, que é o deus dos sete mares, né? Talvez você já viu em algumas casas aí de cultura afro, você já encontrou a Iemanjá, né? Você já viu as imagens de sereias, né? Bem assim era a deusa Nish, né? Era a consorte do deus Dagon. O deus Dagon era uma junção híbrida de homem e peixe. Então muitos dos homens empreendedores do mar, os marinheiros, cultuavam estas divindades. E aí imaginem aquela embarcação contendo vidas, com uma diversidade de culturas, e contendo também um servo de Deus fugindo da comissão de Deus. E quando o mar começa a ficar revolto, estes homens começam a invocar o Deus que lhes protege. Começam a invocar os deuses das suas mercadorias, das riquezas que estavam ali dentro daquela embarcação a serem transportadas. Existiam aqueles que cultuavam o lucro, o deus Mamon. E esses deuses começam a ser invocados diante dessa situação. Veja no verso 5. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou o seu Deus e atiraram a carga do navio no mar.
o mar ficou tão revolto, ao ponto de aquele que estava ali, poxa, essa mercadoria é preciosíssima e ela precisa chegar a Tarse. Eu obterei lucro com toda essa mercadoria que vai ser vendida, mas diante da minha vida, correndo risco de morte, por essas ondas bravias, por este forte vento, pega minha mercadoria, joga tudo no mar, não tem mais valor para mim. Note que quando o vendaval chega, ela vem com força. Quando Deus Altíssimo, que transcende os deuses das condições climáticas, quer atuar, não há demônio que possa fazer a mão de Deus parar de atuar. É a mão do Todo-Poderoso que controla o vento, controla o mar, controla a terra. E veja aqui que o Deus Mamon não pôde fazer nada. Aquele Deus que protegia as finanças daquele mercador que estava naquela embarcação não pôde impedir as ondas. Olha, eu dou aqui uma oferta de R$100 que está aqui dentro da embarcação. Oferece queimada. Não adianta. Não vai parar a mão de Deus. Joel foi bem claro em dizer que o dia terrível do Senhor vem. E quem poderá sobreviver quando Deus terrível, o único Deus, começar a atuar? Veja que os outros da embarcação, os marinheiros, começaram a invocar Nishi, começaram a invocar suas sereias, suas salamandras. Ah, nos salvem! Ah, mar, fica calmo! Eu vou começar a cortar minha pele, eu ofereço meu sangue. Parte do meu não vai adiantar, nem se retalhar, não vai adiantar. O mar continua agitado porque Deus quer mostrar que Ele está acima destes deuses. Invocaram o Dagon. Cadê o Dagon? O Dagon não pôde fazer nada. Invocaram o Netuno, que é o mesmo Deus disfarçado. Dagon não pôde, nem Netuno, nem as sereias, nem Nishi, nem Deus algum dos mares. Nenhum Deus pôde fazer nada. Veja que, mas Jonas havia descido no porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Olha a tranquilidade que o servo de Deus tem, né? Ainda que eu morra, eu sei que o meu Redentor vive, né? Nós cremos na mensagem do Senhor Jesus. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pode pegar fogo, pode cair canivete do céu, um cometa cair do céu na terra, nós estamos tranquilos, dormimos, porque até no sono, como diz o Salmo 91, o Senhor nos protegerá do espanto noturno, nos protege da Lilith, né? E nós temos calma. Só que esse profeta aqui, ele age dissimuladamente. Ele sabe muito bem o que está acontecendo ali. E ele sabe muito bem que o mar está enfurecido porque ele desobedeceu a Deus. Ele havia contado até para os marinheiros, para os outros marujos, né? Aí, no verso 10 você vê isso, que os marujos sabiam que o Deus que ele servia, ele havia contado da comissão que ele tinha e que ele estava fugindo da presença de Deus. É bem certo ali que antes da tempestade ele contou, e contou também para alguns, quando o mar começou a ficar revoltado, né? Então alguns marinheiros já sabiam, né? Porque foram fazendo sacrifício, oferenda de sangue, e nada, o mar continuava agitado. Veja no verso 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós, para que não morramos. Veja que eles estão fazendo tentativas com os deuses. Invoca Nishi, invoca o Dagon agora, invoca lá o Netuno, invoca o Baal, a Serai, para ver se esse vento para, invoca todo o panteão de Deus aí, e nada. As tentativas do mundo secular, as tentativas da ciência, as tentativas do potencial e das competências humanas estarão fadadas à derrota diante do poder de Deus. Joel, mais uma vez, eu repito, quem poderá sobreviver no dia terrível do Senhor? Nós já passamos por experiências como essa aqui em 2014, quando houve um período de estiagem. Todos, a estiagem, a seca, acometeu o povo de Deus e acometeu o mundo secular. As empresas quebraram, os homens ficaram preocupados, a ciência começou a tentar descobrir formas de fazer chover.
mas eu me lembro como se fosse agora. Que eu não lembro que eu estava pregando numa quarta-feira e nós clamando ali naquele culto de intercessão na quarta-feira, Assembleia de Deus do Parque Santa Madalena. E quando nós estávamos dentro da igreja, começou a chover. É o nosso Deus que envia a chuva. É o nosso Deus verdadeiro que transcende a capacidade dos demônios, dos ídolos. Aí veja no verso 7. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Veja algo interessante, que na cultura pagã é necessário oferecer sacrifícios humanos para aplacar a ira do seu Deus. Quem já assistiu o filme Helena de Troia já viu isso, né? Que lá um grande general, para poder atravessar o mar Egeu, para destruir a cobiçada cidade de Troia, com falso pretexto da Helena, né? Ele tem que sacrificar a sua filha para que o Deus da guerra possa enviar ventos para que as embarcações de guerra possam atravessar o Egeu. Então era comum aqui, né, naquela época, os homens descobrirem: vamos oferecer um sacrifício humano e só assim o Dagon, o Netuno, será aplacado, o Deus do vento vai ser aplacado. Lançaram sortes, né? E o nosso Deus começa a interferir nesta situação pagã. E veja que as sortes caíram sobre Jonas. Veja no final do verso 7. Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Veja no verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Quando as sortes caíram sobre Jonas, Jonas foi, de certa forma, coagido a declarar a mensagem do Evangelho, trazer a verdade para aqueles que estavam desorientados. Note que naquela situação de tamanha penúria, onde todos estavam ali preocupados: vamos morrer, não conseguimos aplacar a ira dos deuses. Vemos que a mensagem de salvação começa a sair da boca do profeta, pois ele fala, e ele lhes respondeu no verso 9: eu sou hebreu, adorador de Javé, do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Note aqui agora ele declarando, né? Porque muitos daqueles homens pagãos que adoravam seus deuses, e seus deuses eram impotentes, não tinham poder para fazer o mar se acalmar, também adoravam os deuses da terra lá, o Deus que faz a terra tremer, que faz a terra ser fertilizada. E aqui ele mostra, ó, o Deus que manda chuva, que manda vento, que fertiliza a terra, que manda chuva temporã e seródia, é o único Deus criador. Ele traz a mensagem de salvação. Abandonem esses ídolos, porque esses ídolos são impotentes. Veja que quando ele está lá no ventre do peixe, veja no 2:8, aí, ó, ele reconhece isso, ó, ele se lembra dessa situação no 2:8. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Nosso Deus, ele tem ciúmes. O Espírito em que vós habita sente ciúmes. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e de repente, na própria face, o cara tatua a cobra. Na própria face o cara tatua o leão. Seu corpo está repleto de ídolos, com a roupa que ele usa, né, com o sapato que ele usa, com o carro que ele usa, a sua casa, a sua mulher e tantos outros bens dessa terra acabam se tornando ídolos, e ídolos inúteis que não podem salvar. Então aqui Jonas traz a orientação correta: abandonem esses ídolos que não podem salvar, não podem livrar vocês da morte. Veja no 10. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Veja no 11. Assim perguntaram: o que faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Enquanto Jonas estava ali em rebeldia, resistindo ao chamado de Deus, o Senhor agravava mais ainda a tempestade. A tempestade fazendo o temor vir aos homens.
e mostrando e expondo a impotência dos seus deuses, os homens agora estavam, de certa forma, recebendo o Evangelho, a palavra de salvação, para serem orientados para cultuar o verdadeiro Deus. Veja no verso 11, pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Veja no 12, ele respondeu, pegai-me e lançai-me no mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. O profeta sabia, eu estou resistindo ao chamado de Deus, eu deveria ter obedecido, e agora me lancem no mar, e a ira sobre o mar, a ira do Deus Altíssimo sobre o mar será aplacada. E aí nós vemos que quando ele é jogado ao mar, mas veja algo interessante no verso 13, que os homens estavam, de certa forma, até receosos, né, de jogar o evangelista, de jogar o servo de Deus no mar. Entretanto, os homens se esforçavam com remos. Veja que ainda há um esforço dos homens em cumprir o que Jonas falou, de jogá-lo no mar. Eles estavam se esforçando, né? Que às vezes os homens tentam com os ídolos, tentam com a tecnologia e usam seus próprios esforços, mas tudo isso é inútil, né? No 13 está dizendo que eles se esforçavam com remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Veja no 14, por isso clamaram ao Senhor e disseram, nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, que não nos culpes pelo sangue do inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então eles atenderam a recomendação de Jonas, a profecia, a revelação de Jonas, e o atiraram no mar. E aí vemos no verso 15, então pegaram Jonas e o lançaram no mar, e o mar cessou na sua fúria. Os homens temeram ao Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse a Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Viu como nosso Deus, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas essas experiências que trouxeram pânico e terror, levaram na vida daqueles marujos e todos os homens daquela embarcação a reconhecerem o Deus do céu, o único Deus, Deus vivo e verdadeiro. E agora é hora de tratar com Jonas no ventre do peixe. Algo interessante observarmos que experiências como essa, de alguém passar 3 dias no ventre de um peixe, né, de uma criatura marinha, já ocorreu. Eu estava lendo 3 notas arqueológicas aí, e uma do século passado, mostrando que um pescador foi tragado por um cachalote. E aí, após 3 dias de busca, os marinheiros, os pescadores conseguiram ali ferir aquele cachalote e o trouxeram para a margem. E quando abriram o cachalote, lá estava o marujo vivo. Ou seja, isso não é história de pescador, coisa nenhuma. Está relatado aí, constatado, de que pessoas já sobreviveram dentro do ventre de grandes mamíferos marinhos. É bem provável que quando se fala em peixe, naquela época, a ciência pífia como era naquela época, não sabia definir o que é um peixe e o que é um mamífero marinho. Pois sabemos que um cachalote ou uma baleia azul de 25 metros, que atinge 25 metros, ela não é um peixe, ela é um mamífero marinho. Pode ser até um tubarão-baleia, né, que é a maior espécie de tubarão. Né? Não sabemos ao certo que tipo de peixe que era ou se era um mamífero marinho. Uma coisa bem certa, a verdade suprema, o Senhor Jesus Cristo, usou essa ilustração para si próprio, da verdade que Jonas sobreviveu no ventre do peixe e que ele haveria de ressuscitar ao 3º dia. Vejamos as experiências agora, Deus tratando. Como eu disse, todos nós estamos na embarcação da vida. Deus está tratando em especial com cada um de nós, e Deus ao longo da viagem vai tentar tirar os ídolos da nossa vida. Deus vai mandar tempestade, Deus vai permitir o Covid, Deus vai permitir diversas situações para que você veja a impotência dos seus deuses, a impotência até da sua força, da sua incompetência para mostrar que Ele é Deus. Chegou a hora de quebrar a vida do profeta.
chegou a hora de mostrar para o profeta para onde vão as almas daqueles que se rebelam contra o verdadeiro Deus. Deus vai mostrar para Jonas para onde vão os idólatras. Deus vai mostrar para Jonas parcialmente para onde vão por toda a eternidade aqueles que se afastam de Deus, que andam cegos, né? Tem tanta gente que fala, o inferno é mentira, eu quero o Deus hippie, né? Os hippies tinham um Deus Gaia aí, né? Deus é amor, bicho. Eu não acredito que um Deus de amor deixa uma pessoa a vida inteira no inferno. Tem uma outra denominação que fica todo domingo aí de porta em porta dizendo que o inferno não existe, né? Jonas, por experiência própria. O Senhor Jesus declarou na parábola do rico e Lázaro que existe um lugar de fogo eterno, onde a chama nunca é apagada e o verme não morre. Marcos capítulo 9, versos 44 e 45, nos traz essa explanação. Os vermes que consomem os que lá descem não morrem. Os vermes ali consomem juntamente com o fogo a vida dos pecadores. Então veja, do ventre do peixe Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu no ventre do peixe. Você está passando por uma situação difícil? Veja que Jonas começou a entender, parece que eu estou no inferno. Ele chama de Sheol aqui, a palavra hebraica para inferno. Lá no meio, no ventre do peixe, que parece um inferno, eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Às vezes você pensa ali que no ventre da tua aflição, no meio do problema que você está vivendo, esse Deus desamparou você. No início desse culto hoje eu disse que Deus não desampara os seus filhos, porque o Senhor Jesus Cristo declarou: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo teve que passar por morte espiritual, Ele sempre teve comunhão com Deus, mas teve que experimentar pela primeira vez essa situação, primeira e única vez essa situação ao qual ele jamais havia passado, que é de receber a multidão de pecados da humanidade de todas as gerações sobre a sua vida, ao ponto dele sentir o que é a morte espiritual, estar apartado do Pai com quem ele teve comunhão a vida inteira. Cumprindo o Salmo 22, o Senhor ressuscitou e levantou, ouviu a voz do aflito, e ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou. No tempo certo o Senhor virá tirar você do ventre da aflição, da boca desse grande peixe. Veja que ele grita de aflição. Você faz ideia do que é estar no ventre de um animal? Talvez alguns especialistas aí em veterinária vão dizer que qualquer um que fique no intestino de um animal vai passar por uma situação terrível. Primeiro, a escuridão, semelhante à do inferno. Não era quente, mas existiam os ácidos gástricos, né? Eu estava conversando com a minha sobrinha esses dias atrás, está fazendo medicina, e ela falava lá que se for a mão no ácido gástrico, a mão é queimada. Você já imaginou a complexidade de um organismo humano? Nós temos ácidos gástricos dentro de nós e a gente não sente queimação no estômago, né? Quando nós fazemos aí, nós ingerimos os alimentos, né? Estamos ali digerindo, os ácidos gástricos contribuem para a dissolução do alimento. Olha que coisa maravilhosa! Quem instruiu esse Deus todo-poderoso e tão inteligente, né? Então talvez Jonas estava sentindo esses ácidos queimando a sua pele, fazendo bolhas e bubões sobre a sua pele, queimaduras terríveis. Ele grita, Senhor, tu ouviste a minha voz. Veja que ele fala: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares. Quando ele foi lançado no mar, ele entendeu: fui jogado no abismo. Será que está dando para você entender para que lugar vão os pecadores, aqueles que resistem à voz de Deus, os que blasfemam contra o Espírito Santo? Quem blasfema contra o Espírito Santo é quem resiste à voz do Espírito Santo deliberadamente. Então ele está sentindo aqui, fui lançado e jogado no abismo. E assim serão jogados todos os abomináveis, todos que praticam abominação. Não caia nessa do politicamente correto. Não devemos desferir julgo. Veja a mensagem do Senhor aqui. Ai daquele que relativiza o bem com o mal.
Ah, Deus já mudou, Deus é amor, agora isso que é errado aqui, a gente passa uma maquiagem, põe um vestidinho bonito e fica bom, né? É como aquele homem que ganha o concurso de Miss, ou como um jogador de vôlei que joga num time feminino e ganha campeão brasileiro de vôlei feminino, porque ele se acha mulher. Biologicamente é um homem, não é uma mulher. Esses serão condenados. Nós não odiamos categoria de pessoas, porque Deus ama a todos, mas Deus abomina o pecado e Ele virá enviando juízo aos que praticam abominações. Veja aqui, as ondas passaram por cima de mim e eu fui expulso da tua presença. Hoje em dia nós pregamos o Evangelho. E eu hoje, como um dos pastores e tantos outros que colocam mensagens na plataforma do YouTube, nós vemos mensagem. Nós vemos a dificuldade de expor as nossas mensagens. O que eu acabei de dizer, essa mensagem pode ser bloqueada aí na plataforma do YouTube, porque não está politicamente correto. É discurso de ódio. É discurso de ódio. Né? Então veja que algumas pessoas se sentem incomodadas em ouvir a palavra de Deus e querem sempre ouvir aquela mensagem cotonete, aquela mensagem que massageia o ego, que estimula você a ser cabeça. Você está cheio de pecados, esses pecados vão te condenar, mas tem sempre um adulador, um bajulador, que está lucrando muito com isso, vai falar que você é cabeça, que você não é cauda, que você é um conquistador. Quando o cara tem muito dinheiro ainda, vai ser mais adulado ainda, né? Aqui está dizendo, ó, vai ser expulso da presença de Deus. Aí ele fala aqui, ó, como poderei ver o templo novamente? Né? Às vezes a casa de Deus está na tua rua, né? Eu não entro nesse lugar aí, não quero saber de negócio de crente, quero saber desse negócio de evangelho, não quero saber de Jesus, nem do Deus Pai desse Jesus, não quero saber. Resiste ao Espírito que convence do único caminho que é certo. Olha o Jonas ter conhecido, porque ele era temente a Deus. Ele não fez afirmação aí no 1:9? Né? Ele está reconhecendo que ele é adorador do Deus Altíssimo, único Deus que criou céus e terra e tudo que nele há. Né? Ele reconhece. Ele ia na igreja, né? Era um adorador. Né? Tem muito cântico de adorador. Sou um verdadeiro adorador. Né? Só que quando foi para o ventre do peixe, ó, ele reconhece. Agora eu estou perdido, estou separado, porque eu fui lançado da presença de Deus, como Lúcifer, que foi banido da presença de Deus, e eu não vou poder mais entrar na casa de Deus para adorar. Nunca mais eu vou poder voltar para o templo. Né? Quando eu mudei de uma igreja que não tinha mais cultos aos sábados, eu ficava triste, fiquei triste por muitos meses. Né? Porque era tão bom estar no sábado na igreja, né? E tem pessoa que não está nem aí, né? Tem pessoa que não está nem aí. Quando o cara está lá no abismo, quando o cara está lá sofrendo as implicações de uma vida de rebeldia e de resistência à palavra de Deus, ele reconhece, nunca mais eu vou voltar, ou nunca mais poderei adorar no templo novamente. Note que ele fala com uma interrogação. Será que eu não vou poder mais voltar? Será que você não vai ter misericórdia comigo? Será que eu estou sonhando? Ou será que eu estou acordado aqui? Me acorde.